Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma ESA Live. Deixa eu convidar aqui o nosso querido professor Cristiano Sobral. Vamos aguardar aí o professor Cristiano Sobral ser apresentado. Bom dia, professor. Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Como que você está aí? Como estão todos? Bom dia para todos nessa live aí da ESA Goiás. Grande prazer estar aqui com vocês. Coisa boa. Eu estou só fixando o nosso tema aqui. Pronto. Contratos privados e a Covid-19. Enquanto o pessoal chega e entra, as nossas oportunidades de levar conhecimento para a advocacia nesse tempo de coronavírus, de reclusão, de quarentena, começaram essa semana por meio desse projeto maravilhoso, que é o ESA Live. Temos recebido professores e representantes institucionais, começamos com o presidente Lúcio Flávio, ontem tivemos o presidente Santa Cruz, nosso presidente do Conselho Federal da OAB, e hoje nós temos a honra, o prazer e a alegria de receber aqui um grande professor, um professor que tem uma vasta experiência de sala de aula, de conhecimento, de advocacia propriamente dito, que é o professor Cristiano Sobral Pinto. Quero falar aqui da alegria da Escola Superior de Advocacia da UAB Goiás, recebê-lo no nosso ESA Live. É uma honra para a gente sabe que você tem muito a compartilhar com todos, professor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado mesmo. Saudades já de Goiânia aí, da ESA, de estar aí com todo mundo. Nossa, ano passado eu fui muito para Goiás, né? Fui para Mineiros, Goiânia. Nossa, fui para vários lugares aí. E é uma terrinha que eu amo de paixão. Meu primo mora aí e é um grande prazer sempre. Estamos passando por um surto, né? Um desafio para todos nós, um desafio para a advocacia, um momento de reinvenção e ter insights, porque eu tenho certeza, em razão de toda a ocorrência que nós estamos passando, várias situações jurídicas vão ser objeto de discussões no judiciário e também, por que não, explorar a advocacia extrajudicial, uma autocomposição, fazer negócios jurídicos processuais, para que não venhamos a ter uma lide, um conflito degenerado de interesses, para que não venhamos ter lotar o judiciário de forma geral. Ontem aqui no Rio de Janeiro foram 258 habeas corpus só no núcleo que o TJ do Rio de Janeiro separou para receber processos relacionados a tutelas de urgência, né? Então, é o momento do advogado se reinventar, né? Ter resiliência para que ele se reinvente, aproveite oportunidades. Nós não vamos ter mais o mesmo direito privado, meu amigo. Não vamos ter. Assim como você, uma pessoa especialista no direito do trabalho, não vamos também ter as mesmas relações trabalhistas. Vamos ter que ter uma reinvenção nessa relação entre empregado e empregador. Vamos ter que ter uma reinvenção entre a relação entre fornecedor, consumidor, locador, locatário. Nossa, a gente vai ter uma reinvenção de tudo. É o momento daqueles advogados que estão em casa aproveitar o momento para estudar, para analisar. Essas lives são ótimas, porque diversos insights vão pintando. É o momento de você gerar um conteúdo para chamar a atenção de pessoas, claro, respeitando o nosso código de ética, mas prospectando clientes de uma forma lícita, de uma forma legal, informando a sociedade, fazendo o seu trabalho frente à sociedade, para que tudo isso passe o mais rápido possível com relação às situações que vão ocorrer posteriormente, né? É isso, uma introdução. Bom, eu sou advogado do Toste Sobral Pinto, no Rio de Janeiro. Sou advogado há 21 anos. Hoje lidero um curso online chamado seufuturo.com. É um curso para advogados, né? Eu tive essa semana a saída do CERS. Foram 10 anos de uma jornada incrível dentro do Complexo Ensino Renato Saraiva. Fui coordenador geral do curso, passei por diversos momentos ali como professor, mas hoje sigo o rumo dentro de uma empresa que é voltada para a advocacia. Eu vivo a advocacia, então eu sempre pensei em ter um curso para que os advogados pudessem ser atualizados.
E há 2 anos atrás, a gente lançou o seufuturo.com, que é um curso que tem cursos de prática, novas possibilidades, como Lei Geral de Proteção de Dados, que tanto se fala, ser o Data Protection Officer, que é o DPO da Lei Geral de Proteção de Dados, compliance trabalhista. Nossa, a gente tem vários cursos diferenciados. Então, hoje, sigo como coordenador do seufuturo.com e como coordenador do TOS Sobral Pinto, aqui no Rio de Janeiro. Maravilha. O seufuturo.com tem plataforma online e presencial ou só plataforma online para o pessoal? Então, todos os cursos são 100% online. Tanto que nessa época agora de Covid, nós estamos assim com muitos alunos novos. Isso é muito bom. Fico muito feliz porque eu vejo que a classe busca estudar esse período. Ontem mesmo a gente teve uma queda do meu curso de prática no direito imobiliário. A gente não esperava. Eu fiz uma live promocional. Até, inclusive, eu posso manter esse depois, no final da live, falar com a galera aqui, se você me permitir, né? Uma live promocional e a gente, pum, o curso de prática deu uma travada. Mas no final da noite a gente conseguiu ajustar tudo direitinho. Maravilha. E eu acho que você tocou no ponto principal aí, que, na verdade, desde o CPC 2015, o legislador trouxe para a advocacia um pensamento de colaboração com o judiciário, um pensamento de soluções extrajudicial de conflitos, um pensamento de diálogo na sociedade. Mas eu percebo, Sobral, que a gente tem uma resistência em resolver as coisas por diálogo. E se tem uma coisa que esse estado de calamidade pública vai nos ensinar, é efetivamente dialogar. Eu estou o tempo inteiro falando com a imprensa, falando nas lives, falando com os colegas, e a pergunta que eu faço, em primeiro lugar, para todo mundo é: vocês já conversaram? E é incrível, as pessoas não conversaram. As pessoas não se falaram. Os dois lados de uma relação jurídica, eles precisam conversar. E essa é uma oportunidade. Eu tenho pensado muito, Sobral, na dificuldade da advocacia, no desafio que vai ser. A advocacia já estava difícil. A advocacia em início de carreira, em média carreira, advocacia avançada. Quem tem aí 2 décadas de advocacia como você, todos estão passando por um momento muito tenso, de muita dificuldade, mas, e depois desse estado todo, dessa calamidade, a gente vai continuar com isso, porque vai ter um problema econômico no mercado, independente das paralisações, se elas durarem 15 ou se elas durarem 90 dias, nós teremos um reflexo econômico no mercado. E essa advocacia que já estava com dificuldade, ela precisa abrir os olhos para as oportunidades. E eu acho que essa advocacia de diálogo, essa advocacia de intermediação, essa advocacia de solução das questões e dos conflitos por meio da inter-relação, interpessoalidade, ela vai ser muito valorizada e vai ser uma grande oportunidade. Eu quero deixar aqui um abraço a todos que estão entrando, a todos que estão participando da nossa live. Deixar um abraço muito especial aos diretores da Escola Superior de Advocacia de Goiás. Eu vi a Luciana, a Rafaela, aí todos os demais, Rafael também, Brasil, que tem nos ajudado bastante. Quero deixar aí um abraço também para os seguidores do professor Cristiano Sobral, dizer que vocês são muito bem-vindos aqui no Instagram da ESA Goiás. Dizer a todos, sugerir a todos também, acho que é importante, quem ainda não segue, sigam o professor Cristiano Sobral nas redes sociais. É só você clicar aí nos dois perfis da live depois e colocar para seguir o professor Cristiano Sobral. É um professor de muito conteúdo, está fazendo lives diárias aí de assuntos bastante interessantes. Acho que vale a pena. Professor, obrigado de novo. Seja muito bem-vindo. Vamos trabalhar, não é isso? Vamos pedir para a galera compartilhar, Lara, porque a gente tem aqui uma gaivotinha aqui embaixo. Vamos compartilhar essa live para as pessoas, porque a gente vai trabalhar temas aqui que são relacionados à família, no geral, como situações de obrigações. A gente vai trabalhar relações condominiais, vamos trabalhar vários assuntos que são de grande valia para a sociedade no geral. Então, vale a pena, galera, compartilhar a live. Se você que está aí conosco na live, compartilhar com 5 amigos. Muitas pessoas vão entrar nessa live aqui. A gente já está com 270 pessoas. Podemos chegar aí a 400 pessoas facilmente nessa live aqui. Então, está combinado. Todo mundo compartilhando aí a live para que os seus colegas, não somente os seus colegas advogados, mas todos que têm interesse no tema que a gente vai tratar. Eu acho que é um tema que a sociedade inteira tem interesse. Não tem ninguém que não tenha uma relação contratual que não será afetada aí
pelo convite aí, que não será afetada pela calamidade pública, tá bom? Então, clica nesse triângulozinho, é um triângulo invertido assim, né? Gaivotinha, na época que a gente era Isso, criança. gaivotinha. Parece um aviãozinho de papel, né? É isso aí, é isso aí. Clica aí, manda para a galera, vão ser todos muito bem-vindos. Mas, professor, quero te fazer uma pergunta aí para a gente começar os trabalhos e começar aqui a nossa interação com o pessoal depois. Num panorama geral, assim, falando sobre um aspecto do direito posto antes mesmo, de existir essa pandemia, de a gente estar passando por esse problema que é único e que não tem precedente, como você disse, vai mudar a forma de enxergar a relação jurídica aí das partes e até o direito privado. Mas como panorama geral, como é que o direito trata as relações contratuais em casos de calamidade pública, na verdade, força maior, caso fortuito, como a gente está vivendo agora? Como é que é a regra geral disso para a gente partir para o específico? Na verdade, não existe nenhum tópico na legislação civilista específico sobre uma situação de pandemia no geral. A gente poderia encarar a pandemia como uma ocorrência de força maior, uma inevitabilidade no caso concreto. É fato que muitas pessoas estão se valendo, inclusive, dessa excludente em si, da força maior, como hipóteses para que sejam realizados distratos, né? Distratos obrigacionais, distratos contratuais no caso concreto. Mas eu sempre paro e penso que o que é mais importante nesse momento é a autocomposição, é a questão do bom senso, é uma situação em que devemos analisar cada caso. A gente tem relações de obrigações continuadas, como, por exemplo, mensalidades escolares, transporte escolar, locação residencial, locação comercial, as próprias relações condominiais. Nós passamos por situações em que síndicos têm que tomar medidas que entendo serem necessárias durante esse período, que estão trazendo prejudicialidades na saúde para muitos condôminos. Mas é uma fase. Fechamentos de academia dentro de condomínio, tivemos decretos dos governadores fechando o comércio da cidade, fechando academias da cidade, fechando uma série de situações em que nós tivemos uma parada econômica no nosso país. E quando a gente fala de obrigação, quando a gente fala de contrato, eu sempre destaco o artigo 421 do Código Civil, que é o princípio da função social do contrato, a busca da justiça contratual, a busca do equilíbrio contratual. O contrato realizado entre a minha pessoa e a sua pessoa, ela não só gera efeitos entre a gente hoje, ela tem eficácias. A gente tem uma eficácia endógena, interna, entre as relações que nós pactuamos, mas esse contrato também gera efeitos para terceiros. Então, de repente, se a gente tem uma relação locatícia, a título de exemplo, e você, como locatário, entende alegar uma força maior para que haja o rompimento do contrato, eu vou deixar de receber como locador. Você vai fechar a sua empresa e vários empregados seus também vão perder o emprego. Então, esse contrato que foi realizado entre eu e você vai gerar efeitos para outras pessoas. E isso vai ser uma avalanche de desespero das pessoas. A gente já está passando por um filme de ficção. Então, é o momento de todos sentarmos, discutirmos, analisarmos. Todos estão saindo perdendo, mas é o momento de sentarmos e falarmos, poxa, será que a gente consegue organizar dessa forma? Será que a gente consegue fazer um acordo nesse período? Será que a gente consegue entrar aqui em um acordo para que eu não traga mais prejudicialidade para os meus colaboradores, por exemplo? Esse é o momento. Por isso que eu falei, o direito privado, ele não vai ser mais o mesmo. Ele não vai ser mais o mesmo. Nós estamos aí com impactos nas empresas aéreas, nós estamos com impactos no comércio no geral, de pessoas que estão com portas fechadas e não conseguem pagar as próprias dívidas que vão vindo. As dívidas não param, o boleto não para de chegar. E isso reflete no geral, né? Nessa obrigação que nós temos no nosso cotidiano, essa relação entre devedor e credor. E aí eu te peço uma pergunta, professor. Uma pergunta que eu acho que a sociedade está se fazendo e está até com medo disso. As obrigações de pagamentos, elas são automaticamente suspensas? Ou as pessoas precisam tomar alguma medida? Elas podem simplesmente parar de cumprir as suas obrigações? Que medidas elas deveriam
tomar com relação a isso e se não haveria também oportunismos de algumas pessoas que não precisariam de fazer a suspensão de pagamento, mas acabam se aproveitando dessa comoção social e desse clima para se aproveitar maliciosamente disso. É muito bem colocado. Pronto, primeiro ponto. As obrigações elas devem ser cumpridas. A gente tem o princípio da pacta sunt servanda, que é a força obrigatória das obrigações ou do contrato, que ele deve ser analisado. Esse princípio, ele só não vai ser analisado se esse contrato ele não for dotado de uma função social. Nós tivemos uma lei da liberdade econômica recentemente, que foi a conversão da MP 881 na lei da liberdade econômica, que alterou o próprio artigo 421 do Código Civil, em que a liberdade contratual deverá ser analisada de acordo com a função social do contrato. Em tese, a pacta sunt servanda vige, o contrato tem que ser cumprido e as obrigações não são automaticamente suspensas, de forma alguma. Ainda mais aquelas de prestação continuada. O que muitas pessoas estão fazendo são um corte naquelas situações supérfluas, né? Vai cortando para que, com medo que está acontecendo em razão da pandemia, as pessoas estão buscando economizar, né? Economizar, todos vão sofrer. Eu tinha um personal trainer, e aí eu conversei com ele e tal, eu achei que não era o momento de continuar, ele vai sair prejudicado? Sim. Eu também estou saindo prejudicado porque eu não estou, de repente, fazendo exercícios para minha saúde, mas é um momento de equalizar. O fato é, as obrigações não são automaticamente suspensas. Nós tivemos uma situação recente das associações dos lojistas que entraram em acordo com as situações dos shopping centers para que, nesse período do Covid, o valor dos aluguéis sejam suspensos e que se paguem taxas essenciais ali, relacionadas à manutenção do shopping, uma limpeza e etc. Mas isso foi um acordo, uma autocomposição entre lojistas e donos de loja e administração no geral. Mas, com toda certeza, as obrigações não podem ser suspensas automaticamente. Tem que ser analisado caso a caso. Ontem me fizeram uma pergunta muito interessante, Lara. Seguinte, com relação aos colégios, muitos pais, né, falando assim, cara, eu estou pagando colégio, o colégio está fechado, eu estou com a criança aqui dentro de casa. Eu falo assim, ó, primeiro é o momento de vocês aproveitarem os filhotes, né? Terem esse momento de vocês brincarem juntos, de vocês fazerem atividades juntos, de você voltar a estudar com seus filhos, etc. E eu falei assim, olha, os colégios estão se reinventando. Alguns colégios com uma estrutura virtual melhor fazem atividades online com os alunos, aulas ao vivo, material enviado, e isso é muito interessante. As pessoas estão se reinventando. Lara, deixa eu te fazer um pedido. De repente, a nossa live tá quase com 400 pessoas. Se de repente você desativar o comentário e depois a gente abrir para perguntas, fica melhor, porque pode ser que trave. O Instagram não está entregando tão bem. Nesses 3 pontinhos no comentário aí, beleza, show. Então, a gente consegue evitar que a live trave. A gente vai voltar aos comentários no final para as perguntas chegarem. A gente tem uma série de perguntas aqui que a gente recebeu anteriormente. Vamos fazer para o professor Cristiano Sobral e depois a gente abre para a galera interagir aí. Obrigado, professor. Beleza. Para mim deu uma travada no Lara, mas quem não escutou, ele disse que vai ativar os comentários já para a galera fazer perguntas, tá? Bom, e aí veio tem colégios que estão se reinventando. Nessas hipóteses, eu entendo que a obrigação não pode ser suspensa ou mesmo diminuída. Ah, Cristiano, tem como eu ter um desconto? Nesse caso, não. O colégio está fazendo de tudo para que o ensino chegue para o seu filho. Mas chegou uma pergunta interessante para mim. No caso de creches, né? Creches, criancinha pequenininha, que o colégio não está enviando nenhuma atividade, não consegue fazer as atividades online com os bebês e etc. Nessa hipótese, eu entendo que pode-se entrar em acordo com o colégio, com a creche, no caso. Olha, vamos tentar chegar em um acordo, porque não dá para manutenir essa mensalidade se as crianças estão almoçando na minha casa, então vocês não estão dando comida como o contrato prevê, eles estão aqui o dia inteiro, então a energia da minha casa subiu, o valor que se gasta normalmente dentro da creche.
Então vamos entrar em um acordo para equalizar. E esse mesmo pensamento se dá em casos de transportes escolares. Você sabe que aquela tia tal que vem buscar o filho na porta de casa e levar para o colégio, super carinhosa, super cuidadosa, ela também está passando por dificuldades, né? Se você suspender automaticamente essa obrigação que você gerou com ela, pode ser que ela, inclusive, ela feche a possibilidade, feche as portas, literalmente, do negócio dela e ela não consiga fazer posteriormente esse serviço para você de transporte escolar. Então é um momento, volto a dizer, de autocomposição. Não existe uma regra específica no Código Civil, um artigo específico no Código Civil para que a gente venha ter uma obrigação suspensa automaticamente. Muitas pessoas estão se valendo da teoria da imprevisão. No artigo 478 do Código Civil ou no artigo 317 do Código Civil. Antes de entrar na imprevisão, que eu acho que é um tema fantástico, tá todo mundo tinha perguntado aí, e até na live falado, ainda no exemplo do colégio, deixa eu só trazer uma reflexão para você analisar para a gente. Aqui em Goiás, o decreto, e aí a portaria da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, determinou que as escolas antecipassem as férias escolares. Então, não foi uma suspensão da atividade. Então, esses 15 primeiros dias, pelo menos, que por enquanto determinou 15, pode estender e aí muda a situação de fato jurídica. Mas nesses 15 primeiros dias, em se tratando de antecipação de férias escolares, vai ter uma redução das férias em julho, certo? Para o pessoal ficar em casa agora. Me parece que nessa condição não haveria qualquer possibilidade de revisão contratual, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Foi uma tática excelente, né? Muitos empregadores fazendo um diálogo das fontes entre o direito civil e o direito do trabalho também fizeram isso. Anteciparam férias, no caso, por mais que eles não estivessem no período de férias, anteciparam férias para que não houvesse prejudicialidade naquele contrato. Excelente, não há qualquer tipo de desequilíbrio contratual nesse sentido. A gente tem que lembrar que existe uma diferença entre lesão e onerosidade excessiva. A lesão é quando o contrato já nasce desequilibrado, né? É uma causa concomitante, é uma causa congênere ao contrato. A onerosidade excessiva também gera um desequilíbrio no contrato, mas ela é motivada por algo posterior. Um fato extraordinário, um fato imprevisível, que gera o desequilíbrio contratual. Então, nós temos dois casos que geram o desequilíbrio. Um que já faz com que o contrato nasça desequilibrado e outro que faz com que o contrato se torne desequilibrado. Então, muitas pessoas estão alegando essa onerosidade excessiva, não porque o contrato era desequilibrado, mas porque está se tornando desequilibrado. E por isso que eu falo, cuidado. Cuidado. O advogado ele vai ter que ter um filtro para prestar uma boa assessoria para o seu cliente, para analisar se ali é caso de uma onerosidade excessiva, possibilidade de alegação de uma teoria da imprevisão, né, que é uma teoria francesa, e, no caso concreto, analisar qual a melhor saída para o seu cliente, né, seja o credor ou o devedor. Mas é isso. Então, eu entendo, eu sou um defensor que as obrigações não podem ser suspensas automaticamente. Tem que ser analisado o caso concreto para que as partes cheguem aí a uma autocomposição. Então vamos lá. Para ajudar a advocacia, para ajudar o raciocínio jurídico lógico de todo mundo que está nos assistindo. Você trouxe 3 elementos muito interessantes que eu gostaria que a gente explorasse eles. A onerosidade excessiva. 2, vamos focar nesses 2, porque o outro ele nasce antes do contrato, e aí não interessa aqui o estado de calamidade pública. A onerosidade excessiva e a imprevisão. Onde a gente tem, eu gostaria que você falasse um pouco melhor sobre a onerosidade excessiva para todo mundo, explicando aonde que estaria presente aí, até com exemplos práticos para a gente falar essa onerosidade excessiva e a teoria da imprevisão. E aí eu já emendo com um questionamento. A teoria da imprevisão, nesse caso, ela não seria uma imprevisão social aplicada a todas e a todos? Porque da mesma forma que você tem, no exemplo que você deu, o contrato de personal trainer,
Aí no contrato personal trainer você tem duas relações, né? Aquele que você paga por aula dada e aquele que você faz um pacote por mês. Da mesma forma que você não está recebendo as aulas, ele também está impossibilitado de dar essas aulas. E se todos os clientes dele pararem de pagar, no mês que vem, ele não tem nem força, porque não vai ter nem comprado comida para poder dar aula. Essa teoria da imprevisão, até que ponto que ela se aplicaria e a onerosidade excessiva, como poderia ser utilizada aí para que os advogados pensem um pouco nisso? Claro que você não vai aprofundar na teoria, uma live, e todo o conteúdo que você tem, eu acho que nos cursos você faz isso de forma brilhante e aqui de uma forma bastante resumida para o pessoal entender essas duas diferenças de uma vez por todas. Porque me parece que as pessoas estão confundindo os conceitos e confundindo a aplicação disso também, né? Vamos primeiro estabelecer que o contrato, essa relação travada entre as partes, a resolução dele, o término dele, sempre é a última ratio, sempre é a última hipótese. Então, prezamos na nossa legislação civilista para a manutenção desse contrato, que é o princípio da revisão contratual. Então, a resolução do contrato sempre é a última hipótese. O artigo 478 do Código Civil, ele fala da extinção do contrato, no capítulo da extinção do contrato, e ele fala no tópico da onerosidade excessiva. E ali nós aplicamos a teoria da imprevisão, que requer, tem alguns fundamentos. Contratos de execução continuada ou diferida. E qual é a diferença? Execução continuada ou trato sucessivo, execução cativa, é aquele que você paga todo dia, toda quinzena, todo mês, tá? É uma prestação continuada. E a execução diferida é aquele que você paga no futuro de uma única vez somente. Ah, eu vou comprar um carro, exemplo, qualquer aqui. Eu vou comprar um carro, eu vou pagar em outubro de 2021. Então, lá no futuro, de uma única vez somente, eu vou ter uma única parcela para cumprir aquilo. Então, o artigo 478 do Código Civil, ele estabelece execução continuada / diferida, em que haja um fato extraordinário / imprevisível, que haja onerosidade excessiva para uma das partes e o Código Civil aqui pecou absurdamente. Foi atécnico, na minha opinião. Nas minhas obras, eu falo que foi totalmente atécnico. Fala onerosidade excessiva e extrema vantagem. Porque além da onerosidade excessiva, para aplicabilidade em tese da teoria da imprevisão, deveria haver uma extrema vantagem para a outra parte. O que eu entendo que não há necessidade, tá, dessa extrema vantagem. Bastava que houvesse a onerosidade excessiva e ponto final. Mas o Código Civil colocou essa conjunção aditiva, o E aí no caso concreto. E fala que a parte que se sente lesada poderá buscar a resolução do contrato. E aí vem aquele velho ditado: quem pode o mais, pode o menos. Se a parte pode pedir o término, o que impede dela requerer a revisão do contrato? Nada. Até porque a regra é da revisão contratual. Então, quando nós falamos de onerosidade excessiva, a onerosidade excessiva, ela está embutida, ela é um dos elementos da hipótese de alegarmos a teoria da imprevisão. Ok? Agora, o que seria onerosidade excessiva nesse caso concreto? Se estamos diante de um fato que ninguém esperava, é um fato previsível, uma pandemia? É. Podemos ter uma pandemia, mas ninguém espera. Ninguém espera. Então, é um fato. Muitos doutrinadores colocam a diferença entre fato extraordinário e imprevisível para fato superveniente. Alguns doutrinadores falam que fato superveniente é aquele fato previsto, mas não esperado. Previsto, mas não esperado. Então, para que venhamos alegar essa teoria da imprevisão, para que haja um distrato ou mesmo uma revisão do contrato, o que está acontecendo naquelas pessoas que são empreendedores, a grande maioria dos empreendedores estão buscando não resolver e sim revisar o contrato para que ele seja manutenido, eu tenho que encaixar dentro dos requisitos que o artigo 478 da Lei Civil me prevê. Agora, muitos, como você falou aqui há pouco tempo, estão se aproveitando desse momento para se valer lá do artigo 393 do Código Civil, que é a ideia da força maior. Ou mesmo fazer um diálogo com o direito do trabalho. Eu sempre gosto de dialogar entre as matérias. O que está se levantando de novo o fato do príncipe, né? Que todo mundo está falando de novo, algo que já estava meio que enterrado, eu penso dessa forma, mas as pessoas estão alegando de novo essa situação com hipótese de
abstratos. Então, realmente, a gente tem que analisar o caso. Eu não tenho resposta para tudo, eu realmente tenho que analisar a situação concreta. Vejo que em alguns casos existe equilíbrio, existe fundamentação. Em outros casos eu entendo, olha, meu amigo, pelo amor de Deus, como esse caso aí de Goiás, que houve férias. Não tem qualquer desequilíbrio contratual, pelo contrário, estão entrando em numa composição para que tanto o fornecedor de serviço, que é esse colégio, bem como os pais, não sejam lesados no caso concreto. E depois há um equilíbrio lá no final, as férias, etc. O colégio vai conseguir entrar junto com os pais em um acordo. A título de analogia também, dentro do direito civil, é o mesmo que está acontecendo com a guarda compartilhada. Muitos pais estão isolados, ou um dos pais, a mãe, o pai, estão isolados com as crianças dentro de casa. E aí o outro pai não está tendo acesso à criança, né? E aí como que fica isso? É o momento de equalizar. Olha, estou ficando com esse período todo com o Bruninho do Covid, nesse período todo. Depois você fica com um período maior com ele. É um momento de bom senso. Não tem algo específico na legislação. Olha, se houver uma pandemia, vai ser assim, assim, assado. Não tem isso. Tá, e pegando um gancho aí no que você falou agora há pouco, a respeito do fato do príncipe, então. Pergunta direta aí, inesperada e que não tinha antes. Explica pra gente o que é, de fato, o fato do príncipe, se você enxerga ele nas relações atuais. Cara, me deu uma travada bonita aqui pra mim. Eu não tô conseguindo Então, vamos lá. escutar direito você. Você tá me ouvindo agora? Tá picotando, mas estou te ouvindo. Eu pedi para você explorar um pouquinho a questão. Estou até vendo aqui também no computador aqui do lado que eu estou conseguindo ver a live dos dois pontos. Fala. Tá. Quanto a essa questão do fato do príncipe, então, pegando o gancho aí, já que você falou de fato do príncipe, você enxerga a possibilidade de aplicação de fato do príncipe agora? E explica aí para quem está acompanhando a gente o que é o fato do príncipe, o que significa isso também. Bom, isso é muito utilizado, por exemplo, dentro do direito administrativo, a alegação de fato do príncipe como uma hipótese para que haja um rompimento do contrato, né? Então, se a gente parar para pensar em que uma parte se sente mais onerada, mais desequilibrada, e isso vai gerar um reflexo brutal na obrigação, algumas partes estão alegando essa hipótese, como eu disse, como hipótese para que haja um rompimento, término do contrato, para que ele seja aí, diante de uma alha, né, de um risco, de uma incerteza, né, ele seja alegado. Então, assim, eu volto a dizer, eu não entendo que haja aplicabilidade nessa hipótese. Tem que ser analisado caso concreto, mas, como regra geral, não aplicabilidade para que haja um rompimento de contrato. A gente vê ele como uma causa de impedimento de uma satisfação obrigacional. E aí um motivo para que a obrigação seja rompida, no caso. Eu concordo, eu também não vejo isso, e o direito do trabalho está discutindo isso muito, eu também não vejo essa possibilidade, não. Eu recebi um feedback aqui, que eu estou com um grupo acompanhando, um grupo de trabalho acompanhando a live, eles falaram que, para quem está assistindo, os dois estão indo bem, sem travar. Então, fica tranquilo aí, que a gente está indo bem na internet do pessoal aí. Então, vamos lá. Você falou do direito de família, falou de guarda compartilhada. E os alimentos, hein, professor? Como é que fica? Aquele trabalhador que eventualmente agora, um autônomo, um feirante, alguém que tem obrigação de prestar alimentos e não tem absolutamente nenhuma receita agora. E a criança também não, mas ele tem a obrigação alimentar, isso pode gerar uma prisão civil depois. Como é que fica essa relação? Olha, já tivemos decisões, inclusive aqui do TJ do Rio de Janeiro, né, obstando a prisão civil nesse período de Covid. Eu acho bem razoável. Inclusive, um amigo, um outro civilista, também, o professor Flávio Tartucci, escreveu um artigo muito legal, vale a pena dar uma olhada no Migalhas lá, sobre o direito das famílias no período do Covid. Então, eu entendo realmente que, volto a dizer, a questão do bom senso. Há um descumprimento da relação. Eu estou
falando de uma pessoa que se preocupa em prestar os alimentos, tá? Porque muitos vão se aproveitar do momento e dizer, olha, não tenho como pagar, né? Não tenho como pagar, ponto final e etc. Mas aqueles que prestam... Vamos lembrar para todo mundo que a gente está sempre falando pressupondo boa-fé, né? Sempre a boa-fé, e a boa-fé, mais do que nunca, ela tem que ser aplicada em todas as relações. Ela deve ser um vírus positivo, contaminar de forma positivamente todas as relações obrigacionais, pautado no Glauben, a confiança, e o Treu, que nós trouxemos lá do direito alemão, que é a lealdade. Então, confiança e lealdade no caso concreto. Com as relações, com as decisões já realizadas, no caso de uma manutenção de alimentos, né? E se houver uma dificuldade, esse pai ou essa mãe, sei lá, vai ter que avisar o juízo competente que está passando por uma dificuldade. É sempre bom que ele avise o juízo. Os cartórios, as varas, elas têm lá e-mail que você pode peticionar, caso seja uma petição eletrônica, você faz o peticionamento eletrônico e avisa o juízo que você fez um peticionamento porque você foi desempregado, está desempregado, tem medo de ser preso nesse período. Então, eu entendo que há um desequilíbrio numa ordem para que haja prisão durante esse período. Para aqueles que têm processos físicos, a mesma coisa. Envia um e-mail, faz a petição por e-mail, porque os juízes estão trabalhando de forma remota, né? E aí eles vão receber. Esses processos estão em andamento. Mas se for um caso de se pensar numa questão de uma urgência, aí você vai ter que cair nos núcleos. Eu não sei como que está aí em Goiás, como foi feito isso, mas no Rio de Janeiro foi separado um núcleo para receber esses processos que se encaixam como urgência. Não, aqui em Goiás nós temos aí para a advocacia, à disposição da advocacia, os e-mails de capital e interior, para receber essas demandas, distribuir, tentar atender. Em alguns casos, a gente tem um relato de que está funcionando muito bem, em outros, a gente tem relatos de que não está tendo retorno, né? Então, a OAB está muito atenta a isso. Sempre que ela recebe esse feedback de que alguma coisa não está funcionando, a gente aqui em Goiás está trabalhando. Existe um núcleo de crise do judiciário que dialoga diariamente com a OAB para tentar resolver essas questões aí, essas necessidades da advocacia. Professor, quanto aos condomínios, você falou um passant lá no início, a relação condominial, as possibilidades das tomadas de decisão dos síndicos, inclusive, que às vezes podem até extrapolar os limites de decisão e de gasto que o síndico pode ter, consequências, valores, reflexos, tanto os condomínios residenciais quanto os comerciais, que são mais atingidos agora nesse período. Como que seria esse reflexo? Bom, travou muito para mim, mas eu fui pegando aqui uns pedacinhos, eu estou unindo a sua fala. Mas vamos lá. Você me falou de relações condominiais, não é? A gente está passando outro dia, eu fiz até umas anotações de uma live que eu fiz com outro civilista, que é o Cristiano Chaves. Olha só quantas situações eu contabilizei aqui dentro do meu condomínio, do meu prédio. Abertura remota da porta para que não haja o contato. Identificação biométrica, eu entendo que tem que ser evitada, tem que ser suspensa nesse período, né? Ou por uso de senhas para que se evite o toque. Chegaram em alguns condomínios aqui próximos de onde eu moro, o nosso escritório é um escritório que tem especialidade também no direito imobiliário, então recebemos algumas consultas. Se o síndico poderia proibir visitas, olha em que nível chegamos. Você não pode receber visitas no seu apartamento. Booking, Airbnb. Será que eu sou proprietário? Olha só quantas indagações podem surgir. Se eu sou proprietário de um imóvel, estou passando por dificuldades financeiras, né? É um imóvel que eu tenho para um extra, né? Um investimento que eu fiz. E aí o meu empregador, ele me colocou em casa, tá difícil, não sei se eu vou manter meu emprego e etc. Mas eu tenho um apartamentozinho, um quarto-sala que eu posso alugar. E o síndico desse prédio proibiu que haja esse tipo de locação por temporada nesse período. Já foi se discutido que Airbnb, esses aplicativos não são contrato de hospedagem, é uma locação, né? Será que é permitido o síndico ter essa ordem? Ele pode fazer isso? Reduzir
pessoas no elevador, se é possível ter obras durante o período, né, em que há aí período Covid, fechamento de academia, piscina, brinquedoteca. Olha, eu fiz um monte de escrito aqui e de consultas que eu estou dando também, né? Restrição de área comum. Tudo isso deveria ser feito através de assembleia. De assembleia. Só que como que eu vou reunir o povo? Então vamos fazer uma assembleia de modo virtual, para que não seja um ato nocivo para todos os condôminos. Primeiro, de novo, não existe um artigo específico dos deveres do síndico no Código Civil que possa fundamentar especificamente decisões como fechamento de academia, brinquedoteca, piscina, essas áreas comuns do prédio. Não existe. Eu sempre falo que quando o síndico tem que fazer isso, ele tem que ter um parecer técnico ou ser um ato público. Então, os síndicos que eu estou aí como advogado de alguns condomínios, a gente está passando circulares para os condôminos fundamentando na época do Covid, nesse surto do Covid. Eu acho, sim, razoável que haja fechamento de academias, das áreas comuns. Eu, Cristiano, sou um defensor disso. Mas algumas pessoas, e até o próprio Cristiano Chaves, me colocou algo muito interessante. Cristiano, se eu moro num prédio pequeno, em que haja 10 apartamentos somente, e uma academia, será que eu poderia fazer um revezamento para que tivesse uma saúde mental boa? Olha, terças e quintas, os apartamentos ímpares podem usar a academia. Segundas e quartas, os apartamentos pares podem usar a academia. Em determinados horários específicos, se faz um relatório para isso. Eu acho também razoável. Agora, tem que ter uma consciência de todos os condôminos de, no final, fazer a limpeza de todos aqueles aparelhos que foram utilizados, a fim de não se contaminar outras pessoas. Aqui há um conflito razoável entre saúde mental e saúde individual, e saúde coletiva. Eu acho que nesse momento, aquele que figura como síndico, que está como síndico, ele deve pensar na saúde coletiva. E é fato que ele vai ter que prestar contas, né, daqueles atos que ele praticou durante esse período, para que posteriormente seja analisado se ele atuou com algum tipo de abuso. E aí, podendo responder civilmente, administrativamente ou mesmo de forma penal. Eu entendo que há possibilidades e fundamentos de serem proibidos aluguel por temporada nesse período para que se evite um fluxo maior de pessoas. Não entendo razoável a questão de visitas de familiares. Não entendo, mas aí você fala, Cristiano, você não acha razoável a vedação de visitas, mas acha razoável a questão de locação por temporada? Bom, aí é uma questão de você pensar, poxa, é um parente meu, sei que ele está vindo aqui para fazer uma visita e etc e tal. Bom, eu estou passando como condômino, é dever meu como condômino me resguardar e resguardar os outros condôminos também que estão lá. Então, está lá no artigo 1336 do Código Civil, que é dever do condômino não prejudicar a saúde dos demais. Então, se existe um bom senso com relação a isso, eu acho razoável. Mas isso afeta, com toda certeza, locações. E aí me perguntam, locação residencial, posso suspender a obrigação? Aí que eu acho que não pode mesmo, porque você está morando, você está lá. Aliás, você não usou tanto, né? Você está desfrutando do negócio, então não tem como mesmo. Agora, locação comercial, aí temos que analisar cada caso. Esse caso do shopping center, eu achei razoável. Alguns amigos meus, que também são autores de obra, falaram, Cristiano, eu não concordo com a sua opinião. Eu achei razoável. Eu, Cristiano, achei razoável. Pô, a loja está fechada, as contas não param de chegar, shoppings fechados, existe um ato público no caso concreto, eu acho que pode ter um equilíbrio de se suspender. Aquele é uma obrigação continuada, não vai ser ad eterno, vai ser por aquele período somente. Agora, alguns estabelecimentos ainda estão funcionando. Teve uma queda do fluxo financeiro? Sim. Sim. Então, pode esse locatário apresentar as contas para o locador e buscar uma autocomposição com ele. Olha,
meu aluguel é de 6 mil. Será que eu consigo pagar 4 mil durante esse período para que não haja um prejuízo? Aí é a questão do bom senso. A questão dos shoppings é interessante. O contrato de shopping, normalmente, ele é um percentual de faturamento e aluguel mínimo, né? Uma das soluções que o pessoal tem pensado, eu achei muito interessante, fica aí só para sua reflexão, para debate com os civilistas, é se nesse período não poderia haver uma flexibilização no mês de março, por exemplo. Funcionou parcialmente. Então, no mês de março, cobra só sobre o faturamento, certo? Um percentual do faturamento, sem o valor mínimo de locação, porque fica equilibrado dessa forma. E aí, chegar no mês de abril, se voltar a funcionar e ficar parado parcialmente, a mesma coisa. Se não, aí encontra aí um percentual justo e equilibrado. Eu acho razoável. Como voltamos a falar no início da live. Boa fé, função social, autocomposição, é tudo isso pautado, né, nessa relação que a gente está passando por esse surto. Eu acho muito razoável, sim. Professor, última pergunta, antes de eu abrir os comentários aí para a gente tentar interagir com o pessoal. O tempo passa rápido, né? Faltam 14 minutos aí para a nossa live cair. Mas uma última pergunta para trazer para o pessoal. E os contratos bancários? A relação com os bancos é sempre uma relação complexa, né? Os financiamentos bancários e demais obrigações junto aos bancos. Como é que ficam nesse período? Voltamos ao mesmo pensamento. As obrigações não podem ser suspensas, pagamento de cartão de crédito, financiamento imobiliário, financiamento de carro, tudo isso, essas relações contratuais. Acredito que, pelo menos aquelas pessoas que estejam passando por dificuldade, façam o pagamento do mínimo, por exemplo, no cartão de crédito, e que venhamos posteriormente discutir a questão dos juros. Né? Discutir a questão dos juros. Estamos nesse caso, nessa hipótese específica, porque há pouco tempo a gente estava falando de condomínio. A relação entre condômino e condomínio não é uma relação de consumo. Agora já estamos diante de uma pergunta que é uma relação de consumo. E aí o artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, lá na regra dos direitos básicos, na segunda parte do artigo 6º, inciso 5º, ele fala da possibilidade da revisão contratual em razão de um fato superveniente que acarrete a onerosidade excessiva. É uma teoria alemã chamada de teoria da base objetiva do negócio jurídico, ok? Que não se confunde com a teoria da imprevisão, que é uma teoria francesa. Então, lá no Código de Defesa do Consumidor, a gente aplica essa teoria da base objetiva do negócio jurídico, artigo 6º, inciso 5º, segunda parte do Código de Defesa do Consumidor. Eu entendo fielmente que os juros devem ser revistos. Os juros têm que ser revistos. Até contratos, eu vou além. Contratos que foram assinados antes mesmo do surto e etc., e a grande maioria foi, né? Que tinham, por exemplo, há uma diferença em contrato assinado com a construtora, o financiamento do imóvel diretamente com a construtora, e um contrato assinado com uma instituição financeira. Nós sabemos que nesse ano passamos por uma queda de juros muito interessante para aqueles que estavam financiando apartamentos. E aquele que financiou direto com a construtora não conseguiria fazer uma portabilidade, porque a portabilidade é só de instituição para instituição financeira. Mas é um momento, de repente, desse cara que financiou com a construtora, posteriormente vir a discutir judicialmente, em razão desse surto que aconteceu, uma onerosidade excessiva, que é fato de um fato superveniente, no caso concreto, alegar a teoria da base objetiva do negócio jurídico para se discutir os juros desse período. E vamos além também. Pessoas que fizeram compras no exterior, no cartão de crédito, em que, em razão desse desequilíbrio, é um risco, é uma alha, a gente sabe. A gente está diante de um contrato em que há uma alha. Mas só que agora houve um disparo brutal das moedas. O dólar nunca chegou ao que chegou, o euro nunca chegou ao que chegou, a libra nunca chegou ao que chegou. E as pessoas compraram no cartão e vão ter triplo, o quádruplo daquele valor que eles estavam pensando pagar. Então, pode-se discutir também futuramente, olha, quero pagar os juros do dia que eu comprei o negócio, não do fechamento do boleto aqui, do cartão de crédito, né? Então, eu acho que tudo isso realmente vai ser motivo
E, ó, é arma de fogo para você, advogado. Se atualize, porque você vai poder fazer boas defesas, correr atrás de boas diminuições financeiras para os seus clientes. E é um momento, como eu falei lá no início, junto com o Rafael, que isso aqui é uma live para que você abra sua mente de grandes possibilidades dentro da advocacia. Né? Essa live realmente pela ESA está sendo muito especial, mas é o momento de você startar aí e falar, cara, eu já vou começar nesse período de quarentena que eu tô, né, de isolamento que eu tô, preparar fundamentos para os meus peticionamentos aí posteriores. Pessoal, a gente está caminhando para o fim. Eu vou ativar os comentários e eu gostaria que você agora, antes da gente encerrar, falasse um pouquinho aí do seu trabalho que você está fazendo lá no Seu Futuro, os cursos que tem disponível, chamar o pessoal aí, pegando o gancho no que você falou do pessoal se preparar aí, como é que são as opções e os cursos que você recomendaria para os advogados se prepararem para esse momento? Bom, primeiro, obrigado por essa oportunidade de abrir esse espaço para que eu venha falar do Seu Futuro. Peço para que todos vocês sigam lá o seufuturo.com, é uma plataforma muito legal. E, primeiro, manter o que a gente finalizou agora à meia-noite, né? Que é o curso de prática de direito imobiliário. É um curso de 60 horas de muita prática, muito material de apoio. E o direito imobiliário é um nicho exponencial, não para de crescer. E há uma oportunidade incrível agora nesse período de Covid, principalmente nessas relações de locação, condominiais, uma série de situações. Esse investimento normalmente é de R$ 997 e a gente vai colocar para vocês que estão aí na live por R$ 297. A gente vai manter até a meia-noite de hoje, tá? Então a gente baixou R$ 700 para quem quiser entrar nesse curso agora. É um momento muito legal, tá? Para no direito imobiliário, seufuturo.com. Outro curso que eu acho muito legal é o curso de ações em face de operadoras de plano de saúde. Recentemente passamos por uma resolução em que incluiu a obrigação dos testes do coronavírus, né, do Covid-19, e nós temos 47 milhões de usuários e mais de 1.000 operadoras de plano de saúde ativas. Então, é um curso de grande oportunidade mesmo dentro do direito do consumidor. Então, lá, se você entrar no seufuturo.com, a gente tem vários cursos que estão com valor promocional, prática criminal, prática no direito do consumidor, que, como eu falei, é um nicho que não para de crescer, as relações de consumo vão cada vez ficar mais estupendas nesse sentido de ações que nós vamos ter. Agora, pacotes aéreos, pacotes turísticos, cartão de crédito, revisões de contratos imobiliários, financiamentos, uma série de situações reais. Mas para vocês que ainda, eu fiz isso hoje, tá? Para vocês que querem ter uma modificação do mindset na advocacia, que é muito importante você modificar o seu mindset, tem um curso meu, Coaching para Advogados, que fala de novos nichos na advocacia, gestão, inclusive, uma das professoras do curso é a Isis, que é daí, né? A Isis tem um curso de... nossa presidente da Comissão de Inovação e Gestão. Isso. E a Isis, ela tem um módulo de gestão dentro desse curso meu de coaching, tá? Então, é um curso que ele custa 697, eu coloquei por R$ 100 para a galera estudar nesse período mesmo. Sai 12 parcelas de R$ 10 por mês. Né? Então, assim, é muito menos do que um cafezinho, né, num botequinho de qualquer lugar do nosso país. Né? Nada desmerecendo do boteco, porque eu sou amante de boteco, tá? Eu sou amante daquele ovinho rosa de boteco, aquele franguinho que fica ali nadando naquele óleo ali. Eu amo, sou apaixonado pela gastronomia de boteco. Mas é muito legal, se você quiser lá no seufuturo.com, então, é www.seufuturo.com. Aproveite esses cursos que eu falei. Esmagamos os valores, realmente. Não estamos colocando de graça. Por qual motivo? Porque a gente tem nossos custos. Com toda certeza, a gente está buscando equilibrar nesse período de Covid para todos. Mas, se você quiser se matricular em qualquer curso do Seu Futuro, você assiste as primeiras aulas
de forma gratuita. E queria também chamar vocês, eu coloquei hoje lá no meu site, no cristianosobral.com.br, um material gratuito de peças processuais. Se vocês quiserem dar uma chegada por lá, é só aparecer. Maravilha, muitas oportunidades. Eu acho que é um tempo em que a advocacia ela está se recluindo aí em casa, nos seus respectivos lares, mas precisa se preparar muito porque vai vir muito serviço para a advocacia depois desse período. Então é um momento que quem estiver preparado vai aproveitar as oportunidades. Ficaram as dicas aí do professor Cristiano Sobral. Estou vendo muitas perguntas acontecendo e que já foram, na verdade, respondidas na live. Nós vamos deixar essa live gravada por 24 horas, tá certo? No site no Instagram da ESA Goiás. E depois que passar essas 24 horas, a gente vai subir o vídeo para o YouTube. E a gente vai divulgar e deixar à disposição essas dicas maravilhosas, muito valiosas, que o professor Cristiano Sobral passou para a gente. O professor colocou o site que o pessoal perguntou aí, www.seufuturo.com. Está aí escrito para todo mundo esse site. Quero dizer, professor, que foi muito, muito bom. Como eu havia lhe dito, a gente sempre tenta pegar alguma frase para poder repercuti-la depois com o professor que vem aqui conosco. E você disse muitas frases e deu muitos ensinamentos muito interessantes. E foi difícil aqui no grupo a gente votando qual que seria a melhor frase, mas eu acho que existe uma que é um ensinamento jurídico muito mais que uma frase de efeito, que é o que a gente escolheu para a gente, professor, que fica como a sua frase do dia aqui para colocar para todo mundo. A resolução contratual é sempre a última hipótese, é tempo de diálogo. Eu acho que essa frase, em dizer que antes de a gente pensar na resolução, é possível e necessário dialogar, acho que ela resume bem todo esse contexto, essa advertência, essa sugestão para a advocacia e para a sociedade num momento ímpar como esse que a gente está passando. Eu quero agradecer aqui a toda a advocacia que nos acompanhou, as advogadas, os advogados. Quero agradecer a todos os seguidores do ESA Goiás. Quero agradecer a todos os seguidores do Cristiano Sobral. Dizer que amanhã, nesse mesmo horário, às 10 horas da manhã, nós vamos receber aqui o professor Lênio Streck, que vai estar compartilhando conhecimento conosco também. Vai ser uma experiência incrível, tenho certeza disso. Na segunda-feira, para falar sobre o calendário eleitoral e o Covid-19, nós vamos receber a professora Luciana Nepomuceno, conselheira federal da OAB também. Agradeço a todos da gestão da OAB Goiás, agradeço o pessoal da Comissão da Advocacia Jovem da OAB Goiás, que está sempre conosco aí. Eu vi a diretoria da CAGE Goiás participando ativamente, mandando comentários. E, professor, nesse 1 minuto e meio final que nós temos, gratidão, seja sempre muito bem-vindo a Goiás. Depois disso tudo, esperamos que venha presencialmente, que venha fisicamente aqui compartilhar seus conhecimentos e as suas dicas, que são bastante valiosas para todo em Goiás. Fique à vontade para deixar sua mensagem final. Eu quero dizer que eu tenho um carinho enorme por aí. Nossa, Goiás é um local muito especial para mim. Goiânia, então, que eu já fui diversas vezes, é um lugar que eu amo de paixão. Gosto muito da comida daí. Jesus Cristo, é uma comida boa, né? E, gente, é um momento da gente ter um momento legal com a nossa família, com as pessoas que a gente ama. Procure sempre... eu sei que o isolamento é um desafio, mas procurem sempre aí ter aí uma manutenção dessa mente sã, ok? A advocacia não é para os covardes, já dizia Sobral Pinto. Os fortes não são os que levantam peso, e sim que são resilientes nesse momento. Tenha muita resiliência. Eu gostaria muito que você fizesse parte dos meus treinamentos lá do seufuturo.com. Eu estou aguardando todos vocês lá. Beijo para todos e obrigado pela oportunidade. Pessoal, ESA Goiás agradece a todos. Paulo Alexandrina deixou ali um recado que eu não falei das subseções. Um grande abraço para todas as subseções do estado de Goiás e do Brasil. Até a próxima. Excelente quinta-feira para todos vocês. Muitos estudos para quem puder estudar, muito trabalho para quem puder trabalhar.